O nosso Senhor, Ele é fiel e justo, Ele jamais falhará. Aquele que nos prometeu, aquele que nos trouxe uma promessa sobre a nossa vida, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus. Essa palavra que permanece, prossegue firme nas promessas, trazendo à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. Sabe, meu querido, eu não sei as lutas da sua vida, eu não sei as circunstâncias que você já passou, a qual você se encontra, mas eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Um Deus que Ele é maior do que as nossas dificuldades. Um Deus que é maior do que qualquer caos estabelecido sobre a terra. Um Deus que é fiel, um Deus do ontem, um Deus do hoje e um Deus que durará para toda a eternidade. E esse Deus, nós podemos meditar na sua palavra através de Noé. Uma história tão conhecida, Noé, a barca e a chuva. Um dia, Deus, cansado da perversidade da humanidade, Ele chega a um homem a qual Ele se acha justiça. Um homem que anda conforme Deus designou. E esse homem, ele traz sobre a terra um senso de justiça. Porque quando ele está na presença de Deus, quando ele faz aquilo que Deus tem para a vida dele, ele traz uma linha que traz justiça aos outros homens. E Noé é escolhido para fazer um barco, uma grande embarcação, onde a sua família entraria junto com outros animais. E sabe, meu querido, Noé, ele tinha a fé em Deus. A fé que Noé tinha em Deus faz com que ele construísse esse grande barco. E esta fé em Deus, depois de cumprir todos os princípios, Deus estabelece medidas para que Noé construísse esse barco. E Noé constrói esse barco em cima dessas medidas. O que nós aprendemos com isso? Que Deus estabelece princípios para as nossas vidas. E nós devemos andar dentro dessas medidas. Nós devemos andar dentro desses princípios. E é tão interessante que depois que Noé constrói a barca, essa grande embarcação, dentro dessas medidas, dentro desses princípios ao qual Deus estabeleceu, tudo está pronto, mas falta algo. E nós podemos dizer que Noé tinha fé, por isso ele construiu. Noé seguiu princípios e medidas estabelecidas por Deus. Agora faltava chuva. Mas a chuva já não cabia mais a Noé. A chuva já não dependia mais de Noé. E a esperança de Noé, depois de tudo pronto, é que um dia chovesse. E você sabe a história. Deus fala para Noé entrar com a sua família dentro daquele barco. E esse Deus fecha aquela porta com as suas mãos, sela aquela embarcação. E a esperança de Noé então chega o dia da chuva. Noé leva muitos anos para construir aquele barco. E quando a chuva chega, então Noé se realiza através da esperança. Nós podemos ver nessa história que Deus, assim como Noé, Ele promete muitas coisas sobre as nossas vidas. Assim como Noé, Deus promete muitas coisas durante a nossa caminhada. Mas nós precisamos entender que para que essas coisas aconteçam, nós precisamos andar debaixo dos princípios estabelecidos por Deus, debaixo da medida da palavra que Deus emprega a todos nós. E então a nossa esperança, através da fé em Cristo Jesus, é depositada no dia em que a promessa de Deus se cumprirá. Esse dia vai chegar. Esse dia na sua vida, na minha vida vai chegar.
E uma das esperanças que nós temos enquanto cristão é que Jesus voltará. Jesus voltará para buscar aqueles que Ele ama. Assim como Noé, nós temos outra história na Bíblia. Uma história de um homem conhecido chamado Abraão. Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, que seria pai de multidões, de milhares e milhares de filhos. E então Abraão tinha fé em Deus, e por isso saiu da sua zona de conforto. Abraão estava muito bem estabelecido na sua casa. Abraão estava muito bem, muito tranquilo no seu conforto, naquilo que chamamos zona de conforto, onde você se sente bem. Mas um dia Deus chega para ele e fala: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, e eu lhe levarei para um lugar. Você consegue imaginar você abandonando tudo e indo para o desconhecido? Abraão tinha fé, uma fé fundamentada em Deus, e essa fé não deixou que o desconhecido trouxesse medo sobre a sua vida. Mas Deus lhe promete que ele seria pai de multidões, mas porém Abraão não podia ter filhos. E a esperança de Abraão era um dia ter um filho. Mas para que esse dia chegasse mais uma vez, precisava se cumprir algumas coisas. Meu querido, Deus nos promete. Deus, Ele já nos tem preparado tudo para a nossa vida. Deus é um Pai bondoso, que dá aos seus filhos presentes maravilhosos. Mas como filhos, nós precisamos obedecer a sua palavra, andar conforme os seus princípios, para que um dia essa promessa estabelecida por Deus possa chegar em nossa vida. E é essa a nossa esperança, que as promessas de Deus, elas se cumpram sobre nós. Abraão tinha a convicção que o Deus a quem ele servia cumpriria as suas promessas sobre a vida dele, a promessa de um filho. E depois de Abraão cumprir os princípios estabelecidos por Deus, a sua esperança ganhou um nome: Isaque, seu filho esperado. Meu querido, o que você espera de Deus? O que Deus prometeu para você? O que Deus tem colocado como princípio sobre a sua vida, estabelecido como regra para o seu coração? Eu creio, assim como você, que o nosso Deus, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas a pergunta é: nós temos sido filhos obedientes para que um dia nós possamos alcançar aquilo que esperamos? Esses dois homens eram cheios de fé e esperança. E eu queria falar para vocês que a fé não é um sentimento, mas a fé é a convicção. É a nossa convicção que se Deus é por nós, quem será contra nós? É a nossa convicção que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E você pode dizer amém? Esse é o nosso Deus, essa é a nossa convicção, essa é a nossa fé. De um Deus todo-poderoso, um Deus forte, um Deus que guerreia pelas nossas batalhas, um general que vai à frente, abrindo o caminho, nos concedendo a vitória. Esse é o nosso Deus. E a nossa fé é a convicção que Deus é por nós. E assim como esses homens eram homens de fé e também de esperança, e a esperança significa um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja ou daquilo que lhe foi prometido. Meu querido, a esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja ou daquilo que lhe foi prometido. E esperança é expectativa. Expectativa de que podemos alcançar as promessas que foram lançadas sobre as nossas vidas. Quais são as lições? Quais as promessas que Deus tem para você?
E qual é a sua expectativa em alcançá-las? Essa é a nossa esperança. A fé é saber que Deus é por nós. E a minha e a sua esperança é a expectativa para que um dia se cumpra aquilo que Deus nos prometeu. A nossa esperança é que um dia se cumpra os sonhos do nosso coração. Mas sabe, meu querido, para que os sonhos dos nossos corações se cumpram, nós precisamos andar. Nós precisamos caminhar. Ninguém constrói uma casa se não assentar tijolos. Ninguém ganha nada na vida se não batalhar por aquilo que quer. Isso num plano terreno e num plano espiritual. Deus já nos prometeu, Deus já nos deu por herança. Jesus já nos conquistou por herança. Mas nós precisamos crescer em Cristo Jesus. E para que essas coisas aconteçam, para que a esperança venha como expectativa nas nossas vidas, existe uma base. E a minha pergunta é: qual é a base? Qual é a base? Qual é o seu alicerce? E qual é a sua certeza? E você pode me perguntar: mas pastor, qual é a certeza que realizaremos as nossas expectativas? Quando posso ter a total, mas total certeza que as promessas serão cumpridas sobre as nossas vidas? Quando sabemos e temos a certeza que a nossa base de esperança é Jesus. O Alan foi muito feliz em dizer, o dito popular diz que a esperança é a última que morre. Talvez esse seja o padrão do mundo. Talvez para o mundo adâmico, para o mundo que ainda está na carne, para o mundo que ainda está em Adão, a esperança ela tem o seu prazo de validade, ela tem o seu dia de morte. Mas para aqueles que são nascidos em Cristo Jesus, para aqueles que professam uma fé, a qual foi conquistada numa cruz, através de um sangue, de um inocente, por eu e por você, tão pecadores, a nossa esperança, ela vive, ela reina, e ela é para sempre. Essa é a nossa esperança, é isso que nos motiva, é isso que nos leva a andar cada dia mais, na expectativa da volta do Rei dos Reis. Enquanto esse dia não acontece, nós crescemos em santidade, nós andamos em santidade, nós crescemos como filhos. A palavra nos diz que quando somos meninos, quando somos novos convertidos, nós tomamos leite, assim como um filho natural. Mas ao passar do dia, conforme a gente vai caminhando e se alimentando, o leite ele já não nos supre mais as nossas necessidades. E então nós começamos a comer comidas sólidas, comidas que começam a nos encher, a nos dar força, para que nós possamos progredir nesta caminhada dia após dia. Meu querido, qual é a sua base? O que você tem como certeza sobre a sua vida? Será que você tem tido uma base de esperança? Muitas vezes o mundo nos traz como base de esperança um governo, mas não, um governo dentro de um país não é a nossa base de esperança. A economia não é a nossa base de esperança. A força do nosso braço não é a nossa base de esperança. Mas a base da nossa esperança é naquele que nos chamou para sermos chamados de filhos. Amém. E quantos filhos de um Pai amoroso nós temos aqui? Amém? Amém. Quantos filhos? A base da nossa esperança está naquele que é fiel e justo para cumprir as nossas promessas. E abra os seus ouvidos. A base da nossa esperança é o leão de Judá, a raiz de Davi, o grande eu sou, aquele que rasgará o céu para nos buscar, o Deus Todo-Poderoso para todos sempre. Amém. Essa é a base da nossa esperança. Oh, aleluia. Sabe, meu querido, mas não é, nós poderíamos pegar essa história de Noé, uma história tão recheada de elementos, e todos os dias chegavam pessoas a Noé e falavam para ele: você é louco. Sabe que naquele tempo, eu não sei se você conhece, mas naquele tempo não chovia.
Sabe como as plantas cresciam, o orvalho brotava da terra. Até então eles não conheciam chuva. E você sabe o que é esperar aquilo que você nunca viu? Sabe o que é você sair da sua casa, da sua zona de conforto, e ir para um local que você nunca imaginou estar? Era nisso que esses homens de fé e esperança andavam, debaixo de uma promessa de Cristo Jesus. E esse Noé poderia ter dado ouvido ao povo. Moisés, a história de Moisés durante a travessia do deserto, Moisés poderia ter parado de caminhar e escutado o povo e abandonado o projeto de Deus sobre o povo de Israel. Mas não. Existe algo chamado contágio. E nós passamos por 2 anos onde a gente entendeu o que é contágio. Nós tivemos que colocar máscara. Nós tivemos que tomar vacina. Nós tivemos que se afastar de pessoas. Tudo isso para não sermos contagiados por um vírus que levou milhares e milhares de pessoas, que matou milhares e milhares de esperanças, que trouxe medo. E dentro desse contágio nós temos 2 opções. Nós podemos ser contagiados pelo medo, ou nós podemos ser contagiados pela esperança. E eu queria trazer para você uma ilustração. Você tem um copo, e você tem a oportunidade de encher esse copo até a boca dele, de água e de café. E se você encher esse copo de água, quando alguém esbarrar em você e esse copo balançar, o que ele vai derramar? O que ele vai derramar? E se eu encher esse copo de café, quando alguém esbarrar em mim, esse copo vai derramar o quê? Café. Sabe, meu querido, nós podemos ser cheios de medo, de angústias e frustrações, mas nós também podemos ser cheios de alegria, fé e esperança. E do que você quer ser cheio? O que você quer ser cheio? Você quer ser cheio daquilo que o mundo está pregando, daquilo que o mundo está trazendo como medo sobre a sua vida? Ou você quer ser cheio daquilo que o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso traz como presente, como promessa sobre a sua vida? Por isso, lá a Bíblia diz em Salmos 1, para não nos compartilhar, para não nos sentar à mesa dos escarnecedores, porque o escarnecedor, ele não tem compromisso com a água, ele não tem compromisso com Deus. E algo muito interessante que a sociologia diz, que nós somos a média das 10 pessoas com quem nós andamos. Isso é fato. Coloque na sua mente isso. Você reflete uma média das 10 pessoas com a qual você anda. E quem são as 10 pessoas mais chegadas de você? E quer que eu te prove isso na Bíblia? Jesus, ele escolhe seus discípulos, pessoas aleatórias, pescadores, homens como eu e como você. E esses homens começam a andar com Jesus durante um tempo, e eles vão absorvendo o ensinamento do mestre, olhando como o mestre fazia, e eles começam a se portar como o mestre se porta. Eles começam a ser um reflexo daquilo que era Jesus. E sabe a prova disso? Quando Judas vai trair Jesus, os soldados já não sabiam mais quem era o mestre e quem eram os discípulos. E para os soldados ter a certeza de quem era Jesus, Judas teria que indicar o mestre com um beijo. O que isso me leva a ver? Que os discípulos, de tanto andar com o mestre, já se pareciam com ele. Aleluia. E nós, com quem estamos parecendo? Com o mundo? Ou estamos refletindo a glória de Jesus sobre a terra? Porque esse mundo, ele está carente de esperança. Esse mundo, ele está carente de uma esperança viva.
uma esperança que não morre, mas uma esperança que vive para sempre. E nós somos a luz, nós somos uma esperança para um mundo que não vê saída. As mesas que você senta afetam quem você se torna. Meu querido, o ditado já diz: me diga com quem andas. Me diga com quem anda. Ou seja, me diga as suas companhias, e eu posso traçar um perfil de como você está se portando. Os discípulos se sentavam com Jesus, os discípulos aprendiam de Jesus, os discípulos compartilhavam o que Jesus tinha para oferecer. E nós, o que temos feito? O que eu quero dizer com tudo isso? Que a crise, a perversidade e o caos de um reino inferior, a crise, a perversidade e o caos deste mundo não podem resistir à paz, à bondade e o amor de um reino superior. Tudo o que acontece nesse mundo, neste reino, não pode subsistir ao reino dos céus, porque o reino dos céus é muito maior do que isso. O reino dos céus, ele nos traz paz, bondade e amor. O reino desse mundo jamais poderá ofuscar a glória do reino de Deus. João Batista anunciava uma esperança para a criação. O mundo já está precisando de uma esperança, e João Batista vem anunciando que Jesus nasceria. Uma esperança viva, todo mundo numa expectativa da criação ser salva por um homem. João Batista anunciava a esperança para a criação, aquele que quebraria o abismo, aquele que nos resgataria, aquele que revelou o seu amor, aquele que nos resgatou. Meu querido, preste atenção. João Batista anunciava Jesus, aquele que quebraria o abismo, aquele que nos resgataria, aquele que nos revelou o seu amor, aquele que nos resgatou. E nada mais pode nos separar do amor de Deus